Eu tenho tempo. Eu tenho saúde. Eu faço sexo. Eu como de tudo. Macedo você. É velho acabado. Esperando a morte. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Há muitos anos atrás, um dos bispos mais antigos, e o bispo Macedo estava tratando uma guerra com o demônio no barbeiro. E esse demônio levou 2 horas e meia pra sair. Vinha um e a outro, vinha um e a outro, o bispo Macedo mandava embora um, vinha outro, vinha um, vinha outro. E em um dado momento o bispo Macedo falou assim, solta ele. Já estava escurecendo, era uma concentração lá aqui. E o bispo Macedo falou, solta ele. Mandou na direção dele aquele gentil, bispo. Quando chegou pertinho dele, disse, presta atenção. Eu já usei versículos, já joguei armas, joguei óleo, nada. Deixe de dizer pela palavra. Deixe de dizer pelos versículos. Ele não vou usar o nome de Jesus agora, porque eu já usei bastante. Pela vida que eu tenho diante de Deus lá. Porque aqui só tem 2 pessoas que me conhecem na intimidade. Nem a gente sabe quem eu sou. Ele e você. Os 2 sabem quem eu sou, os pastores. Se eu sou só homem de Deus aqui lá fora, eu não posso pagar miséria. Pela vida que eu tenho diante de Deus, eu desgraçado, caí de Deus pela boca. E daí veio, bate retirada, e solta esse negócio, o demônio. Bispo abriu a Bíblia, usa o versículo, jogou lá, sacou uma garrafinha do lado, jogou lá. Nada do cabelo igual deu um batendo em teu corpo. Quando o bispo passou na pergunta, fica diante de Deus. E já teve que ser meu, porque ele sabe quem é quem. Naquela porta pra fora. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá, boa noite a todos, né? Boa noite para você que está acompanhando agora à noite. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai acompanhar, porque esse vídeo, essa live, depois ela fica no canal. Nós fazemos ao vivo e depois fica no canal para todos acompanharem em outros horários. Hoje nós vamos falar sobre o medo, a pressão psicológica que os falsos profetas eles causam nas pessoas. Eu queria dar uma boa noite para o Wagner Jordão, para a Lu Vieira, Laine também, o Paulo também, boa noite, Paulo Ouros, Valéria Herrera, Levi Ribeiro, Helena Costa, Elaine Costa, Getúlio Chaves, Eduardo Pereira, também o Oscar, Jorge Luiz, Cláudio Moraes, Fernandes, Construções e Reformas, né? Sônia Domingos. Eu quero cumprimentar a todos, né? E gostaria de dizer para você que quando você dá o seu like no vídeo, você está fortalecendo não apenas o canal, mas você fortalece também as denúncias, tá bom? Você compartilhando o vídeo, você também se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E você tem aí uma ferramenta chamada Super Chat, que é uma ferramenta que o YouTube ele disponibiliza para aquelas pessoas que querem apoiar o canal, aquelas pessoas que querem apoiar o canal, então elas vão ali no Super Chat, elas fazem um cadastro e elas podem apoiar, dar um apoio ao canal, tá bom? Então, vamos
falar sobre essa questão. Primeiro, o seguinte: você já deve ter ouvido falar que os falsos profetas, os cães gulosos, quando eles não conseguem pegar as pessoas pela culpa, né, jogando uma série de culpas sobre as pessoas, fazendo exatamente o contrário que o Salvador ele fez, porque Jesus ele disse: o meu fardo é leve. Mas os cães gulosos, o que eles fazem? Eles colocam um fardo pesado sobre as pessoas, um fardo de culpa. Quando eles não conseguem pegar as pessoas pela culpa, então eles vão na ganância. Eles tentam apanhar as pessoas na ganância, né? Fazendo as pessoas acreditarem nas falsas promessas. Promessas de que ficarão ricas, promessas de que terão casa própria, carros, enfim, terão riquezas neste mundo. Então eles trabalham com a ganância. Eles colocam isso dentro das pessoas, porque eles sabem que assim eles conseguem arrancar mais dinheiro das pessoas. Exatamente. Porque eles dizem, eles pegam versículos bíblicos, versículos isolados, e trabalham com esses versículos justamente para fazer com que as pessoas acreditem que elas ficarão ricas, que quanto mais elas derem, mais elas receberão. E assim eles vão acumulando riquezas e mais riquezas. Porém, quando eles não conseguem apanhar pela culpa ou a ganância, então eles trabalham justamente com o medo, a pressão psicológica, o medo. É impressionante, meu amigo, minha irmã, você que está acompanhando esse vídeo, é impressionante como as pessoas elas têm medo. Elas têm medo do Bispo Macedo, elas têm medo da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. É impressionante como as pessoas elas têm medo desse sistema religioso. Eu vejo pelas denúncias que as pessoas elas mandam para a gente. Elas mandam as denúncias e elas fazem questão de dizer: olha, não me identifica. Não me identifique porque eu tenho medo de represárias, eu tenho familiares lá dentro, né, ainda da instituição, eu tenho medo, o que eles podem fazer comigo? Então, eles trabalham de tal forma na cabeça da pessoa que a pessoa fica com medo, até mesmo de falar a experiência dela dentro dessa instituição. O quanto essa instituição fez mal para ela. E quando, na verdade, se a pessoa der a cara dela, se a pessoa falar aquilo que aconteceu com ela, ela não pode ser processada por isso. A lei não vai, a lei, em hipótese alguma, vai julgar a pessoa pelo fato da pessoa, ou condenar a pessoa pelo fato da pessoa ela ter contado a experiência dela e expressado a opinião dela, expressando a opinião dela. Olha, você que está acompanhando aí o vídeo, né, o Denilson Carmo, também Luciano Manhães, a Ana Luísa, a Esther Banega, buenas noches, creio que está assistindo de algum país de língua hispana. Por exemplo, aqui também a Marilene, ela diz assim: falso profeta, e o Alfredo é esse vergonha hipócrita, porque ele não fala o que fez como bispo. Eu já falei, né, que as pessoas, como eu falei no vídeo ontem, essas pessoas que entram para fazer esses comentários, elas não assistem os vídeos, elas só entram para fazer esses tipos
de comentários, porque tudo aquilo que eu fiz eu já falei nos vídeos. Não tenho nenhum problema em assumir os meus erros, assumir aquilo que eu fiz. E tudo que eu falo aqui, eu falo porque eu vi, eu falo porque eu vivi, eu falo porque eu tenho experiência. Por exemplo, essa questão do medo, essa questão das campanhas. Você que está nos acompanhando agora, olha, os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, já falei sobre essa questão dos jovens, o Bispo Macedo ele quer jovens. Por exemplo, quando eu conheci a instituição, eu tinha 16 para 17 anos. Então eu entrei jovem na instituição. Só para você ter uma ideia, eu casei com 21 anos, em 88, e eu já era pastor de uma das principais igrejas do Brasil, que era o Flamengo, né, na zona sul do Rio de Janeiro, aonde eu era pastor ainda solteiro, uma das principais igrejas naquela época, na rua Conde de Baipendi, número 44. Então, por que ele quer os jovens? Porque os jovens, eles são fáceis de serem manipulados. A maioria, não estou generalizando. E eles são fáceis de serem, como se diz, eles são preparados. O pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele é preparado para usar a Bíblia, para poder fazer campanhas, Ele aprende a usar a Bíblia para fazer campanha e arrancar o dinheiro das pessoas. É isso. Reunião de pastores é para isso. E Burde é para isso, para ensinar a pedir, para ensinar a fazer campanha para arrancar o dinheiro das pessoas. E mais, eles também são preparados para fazer pressão psicológica, nas pessoas, para trabalhar com medo, para pegar versículos isolados, e trabalhar com medo. É exatamente isso. Veja o trabalho, analisa o trabalho que o Sérgio Correia, o fanfarrão do Sérgio Correia, ele faz com os obreiros. Observe só, ele pega sempre demônios, né? Demônios, já falei também, tem vídeo aí no canal sobre os demônios, e ele faz com que os demônios, ali entre aspas, falem exatamente aquilo que ele quer que os demônios falem. Por exemplo, esses dias agora, nós vimos aí um vídeo na internet de um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, se eu não me engano, o Francisco Decoté, com um rapaz que supostamente endemoniado. Então ele fala para o demônio trazer a consciência, né, a alma de um ex-obreiro, de uma ex-obreira que estava lá no inferno. Veja só o absurdo. Como é que pode, né, um demônio trazer a memória da alma de uma pessoa que está no inferno? E a pessoa, né, supostamente manifestada, gritando e pedindo: me tira daqui, meu Senhor, me tira daqui. Quando o próprio Senhor Jesus, na passagem do rico e do Lázaro, ele diz que há um grande abismo, que aqueles que estão de um lado não pode passar para o outro, né? E também o próprio rico, ele diz assim para Abraão: então manda com que Lázaro vá à minha casa para avisar os meus irmãos. Então, qual foi a resposta? Não. Eles têm lá, né? Eles têm lá os profetas, eles têm lá aqueles que pregam, então que ouçam aqueles. Então você veja que eles querem trabalhar com medo. Trabalham com medo.
dizendo que se a pessoa sair da instituição, né, ela vai voltar para as drogas, ela vai voltar para o vício, que a doença vai voltar, que o marido vai sair de casa, que o filho vai sofrer um acidente, que a pessoa vai ficar doente, que o demônio vai entrar na vida dela. Aí o Sérgio Correia pega, né, por exemplo, pessoas que saíram da instituição e aconteceu com ela um acidente, aconteceu com ela alguma coisa, com a família dela. Então eles pegam esses exemplos, né, pessoas que morreram, e aí eles dizem, tá vendo? Aconteceu isso porque saiu da instituição. Mas não falam daqueles que acontecem, as coisas que acontecem quando a pessoa ainda está lá dentro. Ainda está lá dentro. Quantos pastores morrem? Quantos obreiros morrem? Quantos membros lá dentro, pessoas que estavam lá dentro, morrem, sofrem acidentes, ficam doentes, têm problemas na família? Porque isso independe da pessoa estar dentro de uma instituição ou não. Porque as coisas, elas acontecem. Os dias maus, eles vêm para todos. Os dias maus vêm para todos. Não é o que está escrito? Não é o que está escrito? Que o dia mau vem para todos? E vem também os dias bons? Mas existem pessoas que não. Elas são tão agredidas psicologicamente, elas são tão violentadas espiritualmente, que elas realmente acreditam que se saírem da instituição, alguma coisa ruim vai acontecer com elas. E elas ficam lá dentro por causa disso, porque eles trabalham com medo. Eles pegam versículos isolados para tudo, fora do contexto, né? Então eles pegam os versículos, por exemplo, dos maus olhos, eles pegam aqueles versículos, né, o versículo, que tocar no ungido de Deus, é impossível aqueles que caíram. Se você lê realmente a Bíblia, se você lê o texto, o contexto, você vai ver que todos esses versículos que eles usam, esses versículos estão totalmente fora do contexto. Eles estão fazendo exatamente como se fazia, ou se faz ainda, na bruxaria, na feitiçaria, que quando a pessoa servia aos espíritos, servia às entidades, então as entidades diziam, olha, se você não fizer a cabeça, se você não desenvolver, se você largar os espíritos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É exatamente isso que eles fazem. É exatamente isso que eles fazem. E as pessoas, elas ficam aprisionadas a isso. Elas ficam presas a isso. Elas ficam escravizadas a isso. Então, enquanto a pessoa... Você pensa o quê? Que isso não aconteceu comigo? Eu fiquei lá mais de 30 anos. E mesmo assim, já com certo conhecimento, não só eu, também a minha esposa, a minha mãe. Você pensa o quê? Que nós também não enfrentamos essa luta psicológica? Você acha que nós não enfrentamos essa luta? Em pensar assim, será que o demônio vai entrar na minha vida? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Mas depois que nós saímos, saímos, aí nós começamos a enxergar muitas coisas. Você sabe que muitas coisas eu vi realmente depois que eu saí. É claro que muitas coisas também eu via quando eu estava lá dentro, mas muitas coisas, principalmente do Evangelho, principalmente das Escrituras, você só tem conhecimento quando você sai. Porque enquanto você está lá dentro, você é manipulado. Você é manipulado.
Eles colocam medo, por exemplo, nos pastores, coloca medo nas esposas dos pastores, dizendo, olha, se o seu marido sair, você vai sair, vocês vão ter que lavar prato, vocês vão ter que lavar privada, vocês vão ter que fazer isso, fazer aquilo, como se fosse uma coisa que denegrisse a imagem de alguém, né? Lavar prato, lavar banheiro, né? Como se denegrisse a imagem de alguém fazer um trabalho desse. Porque as pessoas que trabalham com isso, que estão lá dentro, eles não rejeitam os dízimos delas, eles não rejeitam as ofertas delas, eles não rejeitam os sacrifícios delas, eles aceitam o sacrifício daquele que lava o prato, ele aceita o dinheiro daquele que varre o chão, ele aceita o dinheiro daquele que lava a privada. Então, na verdade, eles são os profissionais da hipocrisia. Eles são os profissionais da hipocrisia. Mas eu quero dizer para você que está acompanhando essa live, você que está acompanhando esse vídeo, eu quero dizer para você, principalmente você que já saiu da instituição, até quando você vai ficar escondido atrás, né, do não me identifique? Quando é que você vai gravar um vídeo? Mesmo que seja um vídeo de 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, contando, né, a sua experiência, dizendo, olha, eu fui enganado, eu fui iludido, eu dei casa, eu dei carro, eu dei isso, pensando que ia ter e não tive nada, pensando que ia ficar curado e não fiquei curado. Porque você pensa, por exemplo, você pensa que o Bispo Macedo faz correntes, você pensa que o Bispo Macedo faz campanhas, ele criou um hospital para ele, ele já fez cirurgia para tentar ficar curado da diabetes, né? Eles vão nos hospitais, nos melhores hospitais, eles procuram os hospitais, eles não falam isso para as pessoas, porque as pessoas, os obreiros, não. Eu já vi pessoas, obreiros, né? Tomei conhecimento de obreiros, de obreiras, que acreditando nessas falsas promessas, elas deixaram de ir a médicos e foram acreditando e morreram, acreditando nessas promessas de que iriam ficar curadas, quando, na verdade, eles procuram médicos quando eles sofrem com algum problema de saúde. Então, você que está assistindo o vídeo, não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Não tenha medo se você tem uma experiência de gravar um vídeo e dizer, olha, aconteceu isso, eu era uma pessoa que vivia escravizada, eu não pensava em mim, eu não pensava na minha família. É isso que você deve fazer, para abrir os olhos de outras pessoas. Compreende, sim ou não? É isso que você deve fazer. Vamos ver aqui mais alguns comentários, né? Vamos ver aqui. Roberto Wilken, ele diz, Marilene, tu é escrava do Macedo, né? Aí manda ela lavar a louça. Profetinha nervoso, Igreja Universal é lugar de prática de estelionato ao vivo. Lu Vieira, fui desse lugar e é pura verdade, né? Pura verdade. Então, vá analisando as coisas, vá vendo. Você que ainda está dentro dessa instituição, eu sei que muitos assistem, inclusive eu recebo mensagens de pessoas que ainda estão lá dentro e diz que não sai por causa do medo, e não sai porque tem medo, porque ainda tem medo, porque realmente a pressão psicológica é muito grande. A pressão psicológica é muito grande mesmo. A pessoa, se ela não tiver um conhecimento das Escrituras, se ela realmente não for uma pessoa firme, decidida, ela não sai.
Eles trabalham com medo, né? O medo com a esposa do pastor, de que o pastor vai voltar a ser um drogado, o pastor de que ele não vai conseguir viver sem a instituição. É claro que você vai viver sem a instituição, você que é pastor. Por exemplo, eu não estou vivendo sem a instituição. A única coisa é que eu estou trabalhando, né? Eu trabalho. Hoje eu trabalhei 12 horas. Hoje eu trabalhei 12 horas. Mas, quando estava na instituição, eu também trabalhava. Porque ninguém chega a bispo na instituição, Igreja Universal do Reino de Deus, se não trabalhar. Eu trabalhava, às vezes, até muito mais do que eu estou trabalhando aqui fora. Só que eu trabalhava para o Macedo, para enriquecer o Macedo e a família dele. Era para isso. Agora não, eu trabalho para minha família. Trabalho para mim, trabalho para minha família. Não trabalho mais como escravo do Macedo, não trabalho mais como escravo de uma instituição. De uma instituição onde o sistema é um sistema de pirâmide. Aqueles que estão embaixo trabalham para enriquecer aquele que está lá em cima, aquele que está no topo da pirâmide. Essa é a grande realidade. Jorge Luiz, Deus usa o Alfredo como instrumento e muitos estão abrindo os olhos. Marilene, ela diz, Deus abençoe a todos que um dia vocês podem acordar. Essa é a verdade. Que um dia vocês que estão... E olha, Deus está usando realmente. Porque nós estivemos lá dentro e falamos do que conhecemos. E na próxima semana, você vai tomar conhecimento de quão próximo eu era do Bispo Macedo. De quão próximo eu era do Bispo Macedo. Você vai tomar conhecimento disso. Vamos revelar o quão próximo nós éramos do Bispo Macedo. E por isso nós falamos que ele é o hipócrita. Por isso que nós falamos que ele é o hipócrita. Bom, eu quero ler aqui algo para você. Mas antes, compartilhe o vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no canal e dê o seu apoio, nos dê o seu apoio aí no Superchat. Você pode se cadastrar aí no Superchat e você nos dá o seu apoio. Nós precisamos do seu apoio para continuar denunciando, para continuar falando a verdade. Eu vou ler para você aqui o que está em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 24. Mateus 10, a partir do versículo 24. Quando o Senhor Jesus, o Mestre, o Messias, ele chamou os 12 e ele foi dar instrução, ele admoestou e depois ele estimulou. Ele estimulou os seus discípulos e ele disse: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Então,
O Senhor Jesus, ele estimulou os seus discípulos dizendo: não temais, não temais. E disse: não há nada em oculto que não seja revelado. Quem traz as coisas à luz é o próprio Deus. Porque o diabo, ele trabalha na escuridão, no escuro. Ele não quer que as pessoas conheçam a verdade. Por isso eles trabalham para você não assistir os vídeos. Nos chamam de Lúcifer, nos chamam de diabo, nos chamam de demônios. Por quê? Porque nós estamos se expondo, nós estamos expondo tudo aquilo que vimos lá dentro. Nós estamos expondo as falcatruas deles. Por exemplo, você sabia que os bispos eram laranjas? Porque, na verdade, nós expomos isso. Você viu, eles até mandaram tirar daquele site Consulta Sócio, porque lá tem todos os nomes deles, como donos de empresas. Você sabia que o Bispo Macedo tinha um banco? Você sabia que o Bispo Macedo comprou um apartamento no Miami, lá em Miami, no Porsche Tower, tinha outros apartamentos? Você sabia disso? Você sabia que o Renato tinha apartamentos? Você sabia do segredo dos deuses, das adoções ilegais? Não, você não sabia de nada disso. Porque tudo estava escondido, porque eles trabalham para esconder as coisas. Por isso o jejum de Daniel, por isso mandam tirar os vídeos, por isso mandam derrubar os canais, por isso você viu quantos vídeos eles tiraram do YouTube alegando direitos autorais. Quer dizer, eles não têm vergonha na cara. Eles alegaram direitos autorais, ou seja, fomos nós mesmos que fizemos isso. Mas tira daí. Fomos nós mesmos, essa voz é minha, esse vídeo é meu, mas tira daí, esse documento é meu. O Bispo Macedo, ele falsificou a própria certidão de nascimento do Moisés. Ele sempre disse que o Moisés era adotado, mas nós vimos na certidão de nascimento do Moisés que o Bispo Macedo foi lá no cartório, ou mandou alguém com a dona Esté, dizendo seu pai, e a dona Esté a mãe, e levaram os pais biológicos para serem testemunhas. Eles são profissionais da falcatrua, profissionais da hipocrisia. Essa é a grande verdade. Então, fica aqui mais esse ao vivo, mais esse live. Quero dizer para você que as denúncias elas continuarão e cada vez mais forte. Um abraço a todos, Fábio Brandão, também o Adriano, né? A questão do Book Rosa, ele fala aqui, você sabia do Book Rosa? Que tinha uma lista de obreiras bonitinhas, com fotografia e tudo, para os pastores auxiliares escolherem? Né? Você sabia disso? Você não sabia, né? Então, Cristina dos Santos, Michele, boa noite, Bispo Alfredo. Eu também era esposa, fui da IURD 32 anos. 32 anos. Eu e meu esposo, Bispo, éramos laranjas, sabemos de muitas coisas. Eu era laranja do Bispo Macedo. Eu tinha empresas no meu nome, tinha coisas no meu nome, mas não era nada meu, não. Era do Bispo Macedo. Porque ele sempre usa laranja, ele sempre usa testa de ferro. Mas você vai saber disso em breve, tá bom? Um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua consideração, pelas suas orações, por você compartilhar o vídeo, por você ter dado aí o seu like, o seu gostei, por ser inscrito no canal, ter se inscrevido no canal e também por ter dado o apoio, né? Por ter dado o apoio aí no Superchat, tá bom? Forte abraço, vamos em frente.
Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.